Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre instalações hidrossanitárias, ok? Então, se você já está gostando desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Bom, antes de mais nada, falar sobre instalações hidrossanitárias quer sim dizer que nós vamos falar sobre instalações de água e instalações de esgoto, mas não é só isso. Dentro do curso de Engenharia Civil, existe uma disciplina chamada, pelo menos na maioria dos cursos de Engenharia Civil, existe uma disciplina chamada Instalações Hidrossanitárias Prediais. Em alguns cursos, essa disciplina é dividida em instalações hidráulicas e instalações sanitárias. Mas a maioria dos cursos que eu pesquisei traz a disciplina de instalações hidrossanitárias prediais, ok? E dentro dessa disciplina é geralmente visto água fria, instalações de água fria, né? Instalações de água quente, instalações de esgoto sanitário, instalações de águas pluviais, instalações de gás e instalações de prevenção de incêndio. Então, são 6 tópicos que basicamente são vistos dentro dessas disciplinas. Também existem cursos que separam ali prevenção de incêndio em uma outra disciplina. Okay? Mas na maioria dos cursos, instalações hidrossanitárias prediais traz esses 6 tópicos. E esses 6 tópicos, eles estão relacionados a casas, sobrados, prédios residenciais, prédios comerciais, edificações públicas, supermercados, escolas, igrejas, hospitais e as demais edificações comerciais. Então, como são muitas edificações comerciais, o projeto hidrossanitário ele se torna um pouco complexo porque vai depender do tipo de edificação, porque cada tipo de edificação tem um tipo de consumo diferente de água, né? Um tipo de utilização diferente de água. Aí já na engenharia civil, né, dentro da profissão, esses 6 tópicos, eles sofrem uma divisão. Então, essa divisão é em edificações residenciais e edificações comerciais. Bom, as edificações residenciais, elas não são obrigatórias o projeto de prevenção de incêndio. E nas edificações comerciais, é obrigatório ter o projeto de prevenção de incêndio aprovado pelos bombeiros. Existe uma exceção que são os prédios residenciais, que nas partes do prédio, né, nas áreas comuns, que são os corredores, os acessos a elevadores, escadas, esses espaços eles são obrigatórios o projeto de prevenção de incêndio, com iluminação, extintores, sinalização de abandono do local, enfim, tudo que necessitar, né, para cumprir-se ali a prevenção de incêndio. Bom, mas o que o projeto de instalações hidrossanitárias vai indicar, vai fornecer aí para a execução do sistema? Bom, primeira coisa que o projeto hidrossanitário vai indicar é o tipo de abastecimento que a residência vai ter, né, como que a água vai chegar nessa residência. Se ela vai ter um abastecimento público, que é a água que vem da concessionária da cidade ou da região. Se é o sistema de abastecimento privado, nesse caso, a edificação ela tem o próprio sistema de abastecimento através de poços artesianos, por exemplo. Ou se a edificação vai ter um sistema de abastecimento misto. E nesse caso, seria o sistema público e privado juntos,
né? Então, parte dos equipamentos serão atendidos pelo sistema público e parte serão atendidos pelo sistema privado, ok? Outro item que o projeto de instalações hidrossanitárias indica: qual o tipo de aquecimento do sistema de água quente. Então, ele vai indicar se o sistema de água quente ele vai ser aquecido através do gás, ou através do sistema elétrico, ou vai ser um aquecimento solar, se ele vai ter o boiler ou não. Para quem não sabe, o boiler ele é a caixa de água quente, né? É como se fosse um reservatório térmico, onde não vai se dissipar o calor da água, mantendo ela sempre na mesma temperatura. Então, o projeto do sistema de água quente ele vai indicar a forma de aquecimento da água. Outro item que o projeto de instalações hidrossanitárias vai indicar é o tipo de escoamento do esgoto. Então, o esgoto ele vai escoar, né? Toda a água que entra na residência ela tem que sair. Então, esse esgoto ele pode ser no sistema de fossa séptica, filtro e ou sumidouro, quando não tem a rede coletora de esgoto, né, na rua. Então, pode ser utilizado o sumidouro. Esse sumidouro pode ser vertical ou horizontal. E também, o sistema de fossa séptica, filtro e o sistema coletor de esgoto público. Okay? Então, ele vai indicar de que forma que o esgoto vai sair da residência. E o último fator é a indicação de para onde vai ir a água da chuva que escoa pelos telhados. Bom, nesse caso, a água pluvial ela vai escoar pelos telhados, vai ir para a calha vai direcionar essa água para o sistema de águas pluviais da rua, ou ela pode levar essa água dos telhados para a cisterna. Aí a gente cai num outro item, que é a cisterna, né? O que é a cisterna? A cisterna é um sistema de reaproveitamento de águas da chuva. As calhas recebem a água do telhado e direcionam elas para a cisterna. A cisterna é como se fosse uma caixa da água, mas ela pode ficar enterrada ou não. E essa cisterna tem um porém. O reaproveitamento dessa água não pode ser para fins potáveis, ou seja, para beber, para cozinhar, para lavar louça, roupa, enfim. Para uso higiênico não pode, porque essa água ela não é uma água tratada, ela contém patógenos, então pode vir a fazer mal para a saúde. Mas ela pode ser utilizada para fins não potáveis, ou seja, utilização na descarga do vaso sanitário, lavagem de calçadas, rega de jardins, lavagem de canis. Então, ela pode ser utilizada dessa forma. E isso economiza muito na conta da água, principalmente se for aí a água de abastecimento público, né, que é cobrada a taxa. Bom, agora nós vamos falar sobre a importância do projeto hidrossanitário. Muitas vezes o projeto hidrossanitário é tratado como projetos secundários e até projetos terciários, mas isso ocorre porque ele necessita do projeto arquitetônico e do projeto estrutural para ser confeccionado. Como assim? Então, vamos lá. Eu preciso saber quais cômodos da residência vão utilizar água, e para isso eu preciso do projeto arquitetônico, para mim saber quais são os cômodos que vão utilizar o sistema de água, sistema de esgoto, sistema de água quente, águas pluviais. Então eu preciso do projeto arquitetônico, né? Principalmente o projeto de águas pluviais, porque daí eu preciso de quantas águas tem o telhado, se o telhado vai ter 2 águas, 3 águas, 4 águas, várias águas. Então eu vou precisar saber quantas águas tem o telhado. E para isso eu preciso do projeto arquitetônico. Já o projeto estrutural, eu preciso do projeto estrutural para fazer a distribuição das tubulações, né? Porque eu preciso saber onde vai ficar alocados os elementos estruturais, que são os principais, né? As vigas e os pilares, porque eu não posso atravessar elementos estruturais com tubulações. Isso vai alterar a resistência
dos elementos estruturais, deixando eles mais enfraquecidos e a edificação pode aí entrar num colapso estrutural. Então, eu não posso mexer nos elementos estruturais. Por isso que eu preciso saber aonde que eles vão estar alocados dentro do projeto para mim conseguir distribuir as tubulações, ok? E esse é um outro assunto que eu vou trazer num próximo vídeo, ok? A compatibilização aí de projetos hidrossanitários com o projeto arquitetônico e com o projeto estrutural. Enfim, então o projeto hidrossanitário ele é tratado como projetos secundários e até projetos terciários, mas ele tem uma grande importância, principalmente no dimensionar, projetar e executar. Por quê? Porque se for mal dimensionado, mal projetado, mal executado, ele pode acarretar em graves problemas dentro da edificação. E isso não é legal porque pode gerar um desperdício de material, pode gerar questões de demolição e reforma, fazer retrabalhos aí com o sistema hidrossanitário. E lembrando que nós trabalhamos com bens de terceiro, ou seja, é o cliente que compra um material. E não é legal quando estraga-se o material que o cliente comprou, ou seja, desperdiçou o dinheiro do cliente para fazer retrabalhos porque a execução não foi bem feita, ou não foi bem dimensionado, ou não foi bem projetado. Então, não fazer o projeto adequado, dimensionar errado, ou ter uma má execução dentro dos projetos de instalação sanitária pode acarretar em graves problemas aí na edificação. Nós vamos falar alguns dos problemas mais comuns enfrentados por questões de má execução, má projeção e mau dimensionamento. Então, vamos lá. Bom, com relação ao sistema de água fria, tá? Vamos verificar aqui. O mais comum é o golpe de pressão no sistema de água fria e no sistema de esgoto. O golpe de pressão é aquele barulho irritante que a tubulação faz quando se puxa a descarga ou quando se abre uma torneira ou um registro. Por quê? Porque daí a água ela vai se movimentar dentro da tubulação. E se ela tiver com muita velocidade, ou seja, velocidade acima de 3 metros por segundo, a pressão da velocidade da água dentro da tubulação faz com que a tubulação se mexa e acabe fazendo barulhos irritantes, principalmente do segundo para o primeiro pavimento, tá? Então, para evitar isso, você pode utilizar, né, um freio da água ou um redutor de pressão, ou cuidar na hora do dimensionamento para não deixar que a água ultrapasse 3 metros por segundo dentro da tubulação, ok? O segundo problema mais comum é a questão da baixa pressão nos aparelhos. Baixa pressão no sistema ocasiona falta de vazão nos aparelhos. O que pode ocasionar, então, a baixa pressão nos aparelhos? Um exemplo, chuveiros ligados à caixa da água. Então, a caixa da água pode estar muito baixa e na hora que ela faz a curva do chuveiro, o que é a curva do chuveiro? Então, a tubulação ela tem que descer, aí lá no chuveiro ela tem que fazer a volta para subir para o chuveiro onde vai ser colocado o registro. Às vezes a água desce, ela não tem força suficiente para subir porque a pressão da caixa, ou seja, a altura da caixa está muito baixa. Por isso que muitas vezes a gente vê casas com a caixa d'água para fora num pedestal mais alto para dar pressão aí nos chuveiros, ok? Solução, né? Colocar os chuveiros ligados no sistema direto. O que é o sistema direto? É o sistema que não vem da caixa d'água, ou seja, ele é ligado na pressão direta da concessionária ou direto da bomba do poço artesiano. O ramal do chuveiro, ele não sai da caixa d'água, ele sai da tubulação antes de entrar na caixa d'água, tá?
Então, dá para fazer dessa forma e daí o chuveiro tem pressão suficiente. Outra situação que pode ocasionar falta de pressão, né, baixa pressão nos aparelhos e a falta de vazão, é ramais muito longos e muito carregados com o aparelho, ou seja, todos os aparelhos estão ligados num único ramal e o último aparelho, como está mais longe, não tem água. Abre a torneira e não sai água. Por quê? Porque o ramal está muito longe, está muito longo e tem muitos aparelhos ligados a ele. Então, é sempre bom você separar, né? Colocar mais ramais e atendendo menos aparelhos. Outro problema que os clientes reclamam muito é a questão da válvula de descarga, que tem uma constante troca da válvula, porque a válvula estraga frequentemente. Bom, primeiro, a válvula tem uma vida útil, então ela de tempos em tempos ela tem que ser trocada. Mas o que encurta a vida útil dessa válvula é ligar a descarga do vaso sanitário no sistema direto, ou seja, com a pressão que vem da concessionária ou que vem direto da bomba. Vasos sanitários com válvulas, eles devem ser ligados na caixa da água. Por quê? Porque a pressão é menor. Então, quando você empurra a válvula de descarga, quando ela está voltando, ela tem que segurar toda aquela pressão que vem da concessionária ou que vem da bomba. E daí fica forçando a válvula a segurar e ela vai desgastando. Então, na caixa da água, a pressão é menor e ela não precisa forçar para segurar toda essa pressão, porque a pressão da caixa é menor. E isso deixa a vida útil da válvula um pouquinho mais longa. Outro problema que ocorre muito são vazamentos. E os vazamentos, eles têm muitos motivos de acontecerem, desde utilização de conexões erradas, mal encaixadas, mal coladas, mal roscadas, utilização de tubulações erradas, né, de material de tubulações erradas, ou utilizar dois tipos de materiais diferentes. Então são muitos motivos que podem levar ao vazamento e por isso que a gente sempre deve especificar muito bem o tipo de tubulação que vai ser utilizado, quais os diâmetros que serão utilizados e executar, né, verificar a execução desses sistemas de forma que não ocorram os vazamentos, né? Verificar, sempre estar de olho na hora que for conferir as tubulações, verificar se está bem colado, se está bem encaixado, se está bem enroscado, para não ocorrer os vazamentos aí dentro da edificação. Outro item é a contaminação da água que fica reservada na caixa, né? Essa contaminação ela ocorre apenas por um motivo. Na verdade são dois, mas o principal é o mau fechamento da caixa. Então, a caixa da água ela tem que ser muito bem fechada e muito bem vedada do ambiente externo, ok? O segundo tipo de contaminação aí é com relação à contaminação da água na concessionária ou em algum trecho da tubulação da concessionária ou em algum trecho da tubulação da residência. Outro problema é falta de água na caixa por questões do mau dimensionamento do volume. Então, a caixa da água, o volume da caixa da água, ele deve atender ao consumo da edificação para um dia. Aí você pode reservar para 2 dias, multiplicando o volume por 2, ou até 3 dias, multiplicando o volume por 3. Eu sempre oriento a multiplicar por 2 e reservar água por 2 dias para garantir que a residência não fique sem água, ok? Principalmente se todos os aparelhos da residência estão sendo abastecidos pela caixa da água. Aí, os dois últimos eu vou falar num item só. Por quê? Porque são muito parecidos, que é a peças de utilização de água muito altas ou muito baixas e registros muito altos ou muito baixos. Então, a instalação do sistema de água fria, questões de torneiras, lavatórios, registros de chuveiro, válvula de descarga, elas têm que estar numa altura em que as pessoas da edificação, os usuários, consigam utilizar. Às vezes, nós encontramos lavatórios muito baixos
ou registros de chuveiro muito altos ou muito baixos, tanques muito altos ou muito baixos, pias da cozinha muito altas. Então, isso fica desconfortável para as pessoas utilizarem. Então, tem que ter esse cuidado na hora de projetar. Falando agora do sistema de água quente. Bom, o sistema de água quente ele tem menos problemas, né? Mesmo porque nem todas as residências elas possuem um sistema de aquecimento de água, por exemplo, aquecimento solar ou aquecimento a gás. Geralmente o aquecimento é o aquecimento tradicional, que é o elétrico, mas pode ocorrer aí alguns problemas caso ela não seja bem dimensionada, bem projetada ou bem executada. Bom, o primeiro problema é a utilização de materiais que não condizem com o sistema de tubulação de água quente. Como assim? A tubulação de água quente, como ela vai receber a água em temperaturas elevadas, são tubulações, são materiais mais espessos do que os do sistema de água fria. Na água fria, geralmente se utiliza o PVC. Na água quente, tem alguns materiais como o CPVC, o PPR, o PEX reticulado, o cobre, que são materiais excelentes para tubulações de água quente. Então, o CPVC e o PPR, eles têm as bordas da tubulação mais grossas para suportar aí o aquecimento da água. Se eu utilizar um PVC para tubulação de água quente, pode descolar a tubulação, pode soltar, né, essa tubulação das conexões, e também a tubulação ela pode sofrer um amolecimento por questões da temperatura da água. Então, utilizar sempre a tubulação correta para o tipo de sistema. Se for água fria, PVC e demais materiais para água fria. E se for água quente, tem aí os materiais para água quente, específicos para água quente. Um problema específico com relação ao aquecimento a gás é muito cuidado com a questão de vazamento. Sempre tem que fazer o teste de estanqueidade para verificar se o gás não está vazando e cuidar para deixar as aberturas necessárias, que são normatizadas, né, próximas às janelas, às portas, que são as aberturas de ventilação, caso haja algum vazamento de gás. Ok? Outro problema que pode acontecer nas tubulações de água quente são temperaturas da água superior ou inferior ao que foi projetado. Então, para cozinhas, geralmente são temperaturas entre 75 e 80 graus, chuveiros entre 25 e 40 graus, hospitais necessitam ali de pelo menos 100 graus, né, a água com 100 graus, e mais as outras edificações com utilizações específicas de temperatura. Então, se a temperatura ela tem que ser específica, essa temperatura ela é dimensionada. E ocorre muito de a temperatura chegar às vezes muito baixa do que foi projetado ou muito alto e não ser possível a utilização nem a dosagem com água fria. Então sempre cuidar para que as temperaturas de água projetada, dimensionada, se por exemplo for 50 graus, tem que chegar a 50 graus no aparelho de utilização de água, ok? E o último é com relação a vazamentos. Então, o sistema de água quente, ele também pode ocorrer vazamentos por inúmeras questões, desde a utilização de materiais errados, como também a utilização de peças de conexões inadequadas ao sistema. Ok? Então, sempre verificar se a peça de utilização que está sendo utilizada condiz com o sistema e cuidar também com os diâmetros projetados e dimensionados, ok? Bom, com relação ao esgoto. O esgoto são apenas 4 problemas principais que ocorrem no esgoto. Podem parecer poucos, mas esses 4 problemas dão muito trabalho para resolver. Bom, o primeiro problema é o mau cheiro que retorna do esgoto para
o ralo do chuveiro, do lavatório, da banheira, da pia da cozinha e do ralo da área de serviço. Primeiro, por que acontece esse problema? Bom, o mau cheiro ele retorna porque não tem nada que vede o sistema de esgoto primário do sistema de esgoto secundário. As tubulações, por exemplo, geralmente o pessoal faz para economizar em material? Joga o esgoto do lavatório no chuveiro e o do chuveiro para uma peça de conexão que faz conexão com o vaso sanitário. Ou seja, não tem nenhuma vedação do sistema primário para o sistema secundário. Então, esses gases do esgoto, eles retornam pela tubulação e eles têm acesso aos ralos. Como solucionar o problema? Primeiro que deve sempre se utilizar o desconector, ou também conhecido como caixa sifonada, né? O ralo do chuveiro, ele é o ralo seco, então ele não vai encher de água e vedar a passagem de gases. Ele sempre vai se manter com pouca água, permitindo que a tubulação fique livre. A caixa sifonada, ela é um tipo de ralo que ela vai coletar o esgoto do lavatório, da banheira, do chuveiro e de outros equipamentos de utilização de água, por exemplo, do banheiro. E a caixa sifonada, ela vai ser ligada ao vaso sanitário no sentido do escoamento. Só que a caixa sifonada, ela enche totalmente de água, ou seja, ela tem ali um fecho hídrico, né? A água, ela enche e não deixa os gases que retornam do esgoto primário passar para as tubulações do esgoto secundário. E assim, soluciona-se o problema do mau cheiro. Okay? A pia da cozinha, ela normalmente não tem esse retorno do cheiro do esgoto porque ela tem o sifão. E o sifão também tem esse fecho hídrico, não permitindo que os gases voltem pela tubulação. Segundo problema é o refluxo. O refluxo ele é muito parecido com o retorno dos gases, só que nesse caso é o retorno do próprio esgoto. Isso acontece porque a tubulação do esgoto primário está mais alta do que o esgoto secundário. Ou seja, existe uma declividade do esgoto primário para o esgoto secundário. Então, não tem um escoamento perfeito. A água, em vez dela escoar para fora da edificação, parte dela retorna por questões de falta de declividade no esgoto. Então, sempre respeitar as declividades necessárias para o dimensionamento das tubulações, evitando que ocorra o retorno do esgoto para os ralos do chuveiro e banheira e, enfim, dos equipamentos do banheiro. O terceiro problema mais comum do sistema de esgoto são os entupimentos. Então, quando ocorrem entupimentos no esgoto, pode ser por dois motivos. O primeiro, porque está sendo utilizada uma tubulação com diâmetro menor do que a norma permite ou do que é necessário para aquele equipamento de utilização de água, ou foram utilizadas muitas curvas dentro do sistema de esgoto. A primeira questão é só trocar a tubulação por um diâmetro maior. É sempre respeitar os diâmetros tabelados, né, pela norma. E a questão do vaso, nunca diminuir a tubulação do vaso de 100 milímetros, sempre de 100 milímetros para cima. E a segunda questão, a questão das curvas, evitar ao máximo utilizar curvas de 90 graus, que é aquela curva mais fechada. Se for preciso utilizar a curva, sempre fazer a mudança de direção com curvas de 45, tá? Evitar aí, então, o uso de curvas de 90 graus. E outro problema, o último problema mais comum nas tubulações de esgoto é a falta de acesso às tubulações. Então, devem ser feitas as caixas de inspeção, as caixas de gordura, para que nós tenhamos acesso às tubulações para verificar possíveis entupimentos.
Então, deve-se ter aí as caixas de inspeção e as caixas de gordura, que são acessos às tubulações para possíveis desentupimentos, ok? Agora vamos para as águas pluviais. Bom, as águas pluviais também têm alguns problemas que podem ocorrer por questões de projeto, dimensionamento e execução. O primeiro deles é o entupimento da calha, né, por questões de não colocar a tela protetora para não cair sujeira grossa dentro das calhas. E elas acabam entupindo, extravasando e ocasionando vazamentos. O segundo problema é a questão da reutilização errada da água, né? Se você vai reservar a água da chuva, tem que lembrar que ela contém patógenos, ela não é uma água tratada, então não pode ser utilizada para fins potáveis. A terceira questão é com relação à vazão nas calhas. Essas calhas, no dimensionamento da calha, né? Então, no dimensionamento da calha, é verificado o volume de água que ela suporta através da maior intensidade da chuva na região nos últimos 10 anos. Então, se projetar uma calha que suporta um volume menor, pode acontecer de dar uma chuva muito grande e a calha não suportar, não vencer a vazão do telhado e extravasar, ocasionando vazamentos. Então, sempre projetar corretamente o volume da calha, ok? E o último problema é o caimento da água. A calha, quando ela direciona a água da chuva, ela vai direcionar para algum lugar para ver o escoamento dessa água, talvez para as galerias de águas pluviais ou para a cisterna. A calha, ela não pode direcionar, por exemplo, a água da chuva para as calçadas, porque existem pedestres passando e vai acabar molhando esses pedestres. E também não pode deixar cair no terreno para não molhar ainda mais o terreno, não é essa a intenção. Então, se for para ela cair no terreno, colocar dentro de uma caixa de areia com um dreno que vai direcionar essa água, então, para o sistema de águas pluviais, ok? Com relação ao sistema de gás, o sistema de gás também tem que ter alguns cuidados para não acontecer, por exemplo, vazamentos, que é o principal e o mais importante, né, item do sistema de gás. Vazamentos de gás são perigosos, então evitar o funcionamento do sistema sem estar com o teste de estanqueidade realizado. O gás, ele é perigoso. Sempre deixar as passagens de ventilação nas portas e abaixo das janelas quando existe o sistema de gás na edificação, tá? Outro problema que pode ocorrer é não cuidar para essas tubulações de gás não passar perto de conduítes com fiação elétrica, né, redes elétricas, então não deixar passar o sistema de gás próximos a esses conduítes, né, esses eletrodutos. Também não pode passar perto das tubulações de esgoto e de água potável, ok? E uma dúvida que surge muito nos profissionais é abrigo de gás ou central de gás? Bom, são os dois. O abrigo de gás é para o sistema de baixa pressão, onde vai ser utilizado, por exemplo, P13, que é os botijões de 13 quilos, os comuns utilizados em cozinha. E a central de gás é utilizado para sistemas de alta pressão, em que são utilizados os cilindros P45. Não dá para misturar os dois, ok? Eu vou dar 3 exemplos. O primeiro, se na edificação os aparelhos de gás são de baixa pressão, não precisa fazer uma central de gás. Faz um abrigo de gás onde você vai colocar os botijões de 13 quilos,
que trabalham aí na baixa pressão, ok? Agora, se os aparelhos forem aparelhos de alta pressão, aí você vai fazer uma central de gás e vai utilizar os cilindros P45 que trabalham na alta pressão. Não dá para colocar os botijões P13 para alta pressão, porque vai acabar indo o fluido para dentro da tubulação e o fluido de GLP na temperatura ambiente, ele congela, então vai acabar congelando dentro da tubulação. E as tubulações de gás geralmente são de cobre. Então o cobre, ele pode acabar ali fissurando por questões do congelamento, e essa fissuração vai acabar gerando um vazamento de gás, então não é legal. Aí o terceiro exemplo, que é uma exceção, que pode acontecer de os aparelhos serem baixa pressão, mas eles estarem acima do nível do abrigo de gás. Então o P13 não vai conseguir mandar o gás de forma que ele suba, né, o desnível. Aí nesse caso vai ter que ser feita uma central de gás com PES 45. Então na saída da central vai ter uma válvula que vai puxar o gás com alta pressão e vai mandar para os aparelhos com força suficiente para que suba o desnível. Lembrando que os exemplos que eu estou dando aqui de gás é gás GLP, que é o mais utilizado, né? Não é gás natural, gás GLP. Então, essa válvula vai puxar com pressão suficiente para subir o gás, e lá nos aparelhos vai ter um redutor de pressão para que se utilize ali nos aparelhos de baixa pressão, ok? Então, diferença de abrigo de gás e central de gás. Abrigo é para botijões de 13 kg, central é para cilindros P45, ok? Botijões só se os aparelhos forem baixa pressão e estiverem no mesmo nível do abrigo. P45 se os aparelhos forem alta pressão ou estiverem um nível acima da central de gás, ok? Então, são muitas dúvidas com relação aos projetos de instalações hidrossanitárias, mas seguindo o dimensionamento correto, projetando corretamente e sempre estar verificando a execução desses sistemas lá no canteiro de obras, você vai acabar ganhando confiança em você mesmo e projetando aí com mais confiança e mais responsabilidade, ok? Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo.